Hoje, o Jornal Fala Maria recebe uma convidada muito especial, flautista, saxofonista, educadora e editora musical. Ana Paula Cruz construiu uma trajetória marcada pela força da música, da educação e da cultura brasileira. Com formação em música e atuação em diferentes palcos e projetos culturais, ela se tornou uma referência na formação de músicos e na valorização da música instrumental no Brasil. Nessa edição, ela convocou a nossa equipe e compartilhou um pouco da sua história. Ao longo da sua carreira, Ana Paula Cruz transitou entre diferentes universos da música. Da sua erudita às rodas de samba, sua trajetória mostra como a flautista pode dialogar com muitos estilos e transições da música brasileira. Além de atuar como instrumentista, ela também participa de projetos que fortalecem a presença da mulher na música, ampliando espaços de criação, liderança e representatividade. Nessa parte do programa, vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação, os desafios e a conquista da mulher como instrumentista no Brasil. Ser mulher instrumentista no Brasil ainda é um desafio? O que mudou e o que ainda precisa mudar? Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito. Eu gosto de colocar essa pergunta também na questão racial, né? A gente tem aí um processo de escravização que permeou o Brasil. A gente sabe que as pessoas negras foram proibidas de assumirem o seu lugar na educação, de terem acesso aos instrumentos, acesso à educação formal. Então a gente tem um atraso aí, na verdade, né? E mulheres têm um atraso maior ainda. As mulheres foram proibidas durante muito tempo de sair de casa. A elas eram asseguradas somente o trabalho servil, o trabalho da casa. E isso impacta até hoje as nossas mentes, né? A gente tem aí uma nova onda de conservadorismo e é uma coisa que me preocupa muito porque a mulher ideal é a mulher conservadora, é a mulher que se dedica à casa, que se dedica ao lar. E a minha pergunta é, qual é a construção do sonho dela? Se fez muito para se chegar até aqui e há pouco tempo atrás, para você fazer uma viagem, uma mulher sozinha para fazer uma viagem precisava ter autorização do marido. Né? Então, assim, ser instrumentista no Brasil é um desafio diário, na verdade. Né? Você subir no palco, sabendo que é o seu nome que está na frente de um show e que tem um monte de gente atrás de você, dependendo de você para tocar bem, para que se financie aquele show, já é uma responsabilidade muito grande. Né? A gente está numa nova onda de feminismo agora, que eu acho super importante, e a gente precisa ficar atenta porque você se colocar num lugar de protagonista ainda é difícil. Por quê? Porque a mulher é vista pelo formato do seu corpo. Então, assim, uma pessoa obesa, ele sendo homem, ele vai ter um tipo de crítica. Uma mulher, ela vai ser completamente desqualificada, ela vai ser colocada num lugar, muitas vezes, de deboche, né? A gente vê aí a própria Paola Oliveira, né? Ela engordou um pouquinho, isso virou um assunto. Sabe? O corpo dela virou um assunto e não a profissão dela, não a maneira como ela se coloca na vida como artista. Então a gente ainda é vista como um pedaço de carne. Se eu engordar, você não toca tão bem. Emagreceu, você também não toca tão bem. O seu cabelo tá diferente, você perdeu. Eu perdi os anos todos que eu toquei até agora? Eu deixei de ser uma boa instrumentista? Então a gente tem uma questão de gênero aí que precisa ser vista, precisa ser olhada. Ser instrumentista no Brasil é difícil, eu acho que ser instrumentista no mundo é difícil. Ser mulher no mundo. Né? Os nossos corpos, eles são violados, eles são violentados o tempo todo. Né? E coisas que eu coloco também para as meninas que me acompanham.
Você vai tocar na noite, desculpa, você não é homem, você não bebe. Você não vai beber. Quem é que vai te levar pra casa? Você vai chegar em casa? Porque você tem que chegar em casa. Você tem pai e tem mãe. Outra coisa, você vai tocar na noite, a primeira a ir embora é você. A primeira pessoa a ir embora é você. Sabe por quê? Porque você tem que chegar em casa. Fica com os caras. Pergunta se alguém do meu grupo, dos homens, pergunta se eu cheguei bem em casa. Ninguém pergunta. Ninguém quer saber se eu cheguei. Ana, chegou bem em casa? Tá tudo bem, comadre? Não. Eles me tratam como se o meu corpo fosse livre, leve, solto e como se eu estivesse completamente segura para chegar em casa. E isso não é verdade. Às vezes ninguém quer saber até se você chegou, né? Então, assim, ser instrumentista no Brasil, você sendo mulher, é tudo mais difícil. E você precisa ter mais cuidado. Você precisa ter cuidado com o teu corpo, você precisa ter cuidado com a tua imagem, você precisa ter cuidado com aquilo que você fala e você vai ser vista como mulher. Infelizmente, ser vista como mulher ainda hoje, no nosso mundo, tem muita gente que acha que você tem que ser submissa, tem que ser subalterna, que você não tem direito de fala, que você não tem direito de escolha, que você não pode fazer as coisas. Muitas pessoas te subestimam, acham que você não estudou o suficiente para estar naquele lugar, naquela posição. Acho que você não sabe tanto assim. Eu tenho 30 anos de profissão, como assim você quer dar opinião? Eu falei, não gosto assim. Então, é saber também que você vai enfrentar novos passos. Mas que você precisa estar ali. É um momento que é seu e que você conquistou e que você chegou. Subir no palco falando, eu sou Ana Paula Cruz, eu sou flautista. Para mim foi um momento de desafio. Quando eu passei a ser solista, eu enfrentei muita coisa. E hoje em dia eu ainda enfrento. Tem horas que eu falo assim, mas eu quero assim. Tem uma vez que falaram assim, porque você não tá vendo que a menina não tá... Eu falei, menina, eu tenho 40 anos. Eu não sou uma menina, eu sou uma mulher. Então tem uma coisa do menosprezar por causa do gênero ainda. Infelizmente tem, tá? E eu acho que a gente tem que se empoderar. A gente tem que tomar cuidado e principalmente fortalecer isso aqui, ó, a cabeça. Fortalecer a mente. Pra gente estar empoderado o suficiente a ponto da pessoa falar assim, você não sabe. Aí você fala assim, eu sei sim. Eu estudei pra isso. Eu tô aqui. Só eu sei o que fazer por mim, pelo meu instrumento, pela minha música. A segunda pergunta é, qual é a importância de fortalecer redes femininas na música? Então, eu sou meio polêmica com a questão do fortalecimento das redes femininas na música. Eu acho que elas são importantes, mas não pode ser só isso. A gente precisa se fortalecer, mas a gente precisa se instrumentalizar. Muita gente pensa na questão política e pensa na questão do fortalecimento da rede, mas não pensa em se instrumentalizar. Então, assim, se você quer ser uma musicista, meu irmão, cai dentro da política, mas vai estudar também. Bota a bunda na cadeira e estuda. Estuda teu instrumento. Estuda a tua base de conhecimento, para que quando vier uma outra pessoa, você fala assim, não, meu amor, isso aqui eu estudei. Foi mal, isso aqui você não pode falar porque eu sei. Entende? Você não pode ir só pro lado da política. Você não pode ir só pro lado da rede, se fortalecer na rede. Porque vai chegar alguém que vai duvidar da tua técnica. Vai chegar alguém que vai duvidar da sua competência. E você precisa mostrar que você tem esse arcabouço. Que isso é bem estruturado. E muitas vezes eu vejo que nas redes feministas, as pessoas elas entram pro lado da política e esquecem de se fortalecer no seu conhecimento técnico. Então, se você é uma advogada, bicho, você tem que saber o que você está falando, qual é a tua área de atuação, o que é que você está falando, para quem você está falando. Você não pode só estar na sua rede, fomentando, mas na hora que você tem que dar uma palestra, você não sabe abrir a boca, não sabe falar, não sabe escrever. Oi? E a mesma coisa na música, sabe? Assim, beleza, tem a rede de apoio, né? A gente tem o movimento das mulheres sambistas, a gente tem o movimento das mulheres na roda de samba, a gente tem o coletivo Marinês de Forró, a gente tem uma série de coletivos femininos que estão aí atuantes e que são importantes, mas lembre-se, você está ali unido naquele coletivo por causa da música, não por conta da política. Então, a música é a sua célula básica. É aquilo que você tem que se instrumentalizar e estruturar. Através dela, você faz a política. Não pode ser ao contrário.
Eu sou militante e na hora que eu vou tocar a guitarra não sai o som? Oi? Sou militante, na hora que vai tocar um sax... Oi? Cadê? O som rachado? Não. Você tá invertendo as coisas. Entende? Porque isso acaba depondo contra. Aí fala assim, ah, tá vendo? Fica fazendo militância com bandeira na mão, mas não sabe tocar um acorde. Eu já ouvi isso. Eu não gostei de ouvir isso. Mas eu não tenho como tirar também esse tipo de crítica. Porque a verdade é essa, você tá militando, mas assim, você toca teu instrumento? Você toca com qualidade? Você tá exercendo bem a tua profissão? Ou você tá ali só de bandeira? Tem que tomar cuidado. A última pergunta é: que mensagem você deixaria para as meninas que sonham em tocar instrumentos de sopro? Vamos fazer o sonho virar realidade. Esse negócio de sonhar só é pouca coisa. Se você quer tocar um instrumento de sopro, a primeira coisa é, cadê o instrumento? Outra coisa, aonde você vai tocar? Com quem? Quem é o seu professor? O que você quer tocar? Você ouve o que você quer tocar? Você gosta de algum artista? Qual é esse artista? Porque assim, o sonho ele é maravilhoso. Quando ele fica lá na padaria, com um monte de mosca em cima, aí tem um sonho. Eu quero saber quando é que o sonho sai da tua cabeça e vira realidade. Aonde você vai fazer com que esse sonho se transforme? Como ele se torna vivo? Porque senão fica assim, eu queria tanto tocar como fulano. Eu queria tanto fazer não sei o quê. Aí passa um ano. Eu queria tanto tocar na orquestra não sei o quê, 2 anos. Eu queria tanto cantar no coral da minha igreja, 5 anos. O lugar que tem os maiores sonhos do mundo se chama cemitério. Tá cheio de sonho lá perdido que ninguém realizou. Então assim, você tá com um sonho, bota pra realizar. Bora fazer. Eu quero tocar um instrumento. Beleza, quanto é que é a flauta? Não tenho dinheiro. Vai fazer um brownie, vai fazer um negócio, vai vender vai fazer uma vaquinha. Vai comprar a tua flauta. Vai agir. Porque senão você fica só na questão do eu queria tanto. Era tão bonita a casa. Fica lá no sonho mesmo. Fica no pensamento. Isso é uma coisa que me dá uma desestrutura. E eu falo isso como professora, você que é meu aluno, ou que vai ser meu aluno, ou que possivelmente se tornará meu aluno, para com essa coisa de sonho. Bora realizar. O que você tem que fazer para que o teu sonho vire realidade? Porque a gente constrói as coisas assim. É o campo do pensamento colocando em ação. Tá bom? A visita de Ana Paula Cruz à nossa escola foi mais do que uma entrevista. Foi um encontro de experiências, saberes e sons. Momentos como esses mostram como a música pode aproximar pessoas, inspirar caminhos, fortalecer projetos que nascem dentro da escola. Esta foi uma edição do jornal Fala Maria e até a próxima!